vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio aí do nosso quadro Palavra e Café, né, gente? Mais uma meditação, a qual a gente vai sentar juntas e meditar na Palavra do Senhor hoje, né? Então, ó, já passei o meu cafezinho, já estou aqui com a minha xícara. Hoje tá um pouquinho escuro aqui, gente, porque tá um tempo bem chuvoso, bem nublado. Eu coloquei o ring light aqui pra tentar iluminar, mas mesmo assim tá escuro. E frio, bem frio. Ai, gente, cafezinho fresco é muito bom, né? Mas enfim, estamos aqui para meditar na Palavra do Senhor. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando, né, desse novo quadro aqui no canal, onde a gente aprende juntas, né, um pouquinho mais da Palavra do Senhor, medita na nossa vida, traz para nossa vida fortalecimento espiritual, né, aprendendo, né, dentro da Palavra do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Então eu fico muito feliz que vocês estejam gostando, tá bom? Então vamos começar a nossa meditação de hoje. Hoje nós vamos meditar no livro de Jeremias, tá? Deus me moveu a meditar nessa palavra e eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. E se Ele colocou em meu coração para trazer essa palavra hoje para vocês, é porque realmente Ele sabe que tem alguém aí do outro lado que necessita ouvir essa palavra de hoje, né? É o que eu sempre falo, eu não tenho nada para dar para vocês, eu não posso fazer nada por vocês, mas, né, o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, Ele sim pode te dar, Ele pode falar com você, Ele pode acalmar o seu coração. Fiz a minha oração, já coloquei aqui, né, o nosso devocional, o nosso Palavra com Café nas Mãos do Senhor, né, para que o Espírito Santo venha nos ajudar a entender a sua palavra e venha falar aos nossos corações, tá bom? Então, se você tá com a sua Bíblia aí, ou se não está também, não tem problema, nós meditamos assim mesmo. Eu sei que agora é hora do almoço, talvez você está aí lavando a sua louça, cuidando da sua cozinha, então coloca eu no cantinho aí da sua cozinha, né? Vai cuidando do seu canto com gratidão e meditando na palavra junto comigo, tá bom? Então nós vamos meditar na palavra de Jeremias, no capítulo 18, aonde tem por título O Vaso do Oleiro, tá bom? Nós vamos ler apenas 6 versículos, então é do 1 ao 6. Eu já vou ler aqui para não perder tempo, mas se você quiser anotar essa palavra para você meditar outra hora, grifar bonitinho, né? Talvez Deus vai falar o teu coração. Talvez não, Ele vai falar o teu coração, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. E eu tenho certeza que ela vai atingir a nossa alma nesta tarde e nós vamos tirar um aprendizado da palavra do Senhor, né? Então é Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 1, eu vou ler do verso 1 ao 6, tá bom? Diz assim então a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido pregações aí na tua congregação sobre esta passagem, né? Que é quando Deus manda Jeremias descer até a casa do oleiro e observar o que o oleiro estava fazendo, né? A função dele, o trabalho dele. E como Deus, ele gosta de falar por parábolas, né? A gente vê que lá em Mateus tem muitas parábolas onde Jesus pregava a palavra do Senhor usando meios simples, né, do cotidiano para mostrar a palavra do Senhor e a sabedoria da palavra do Senhor. Então aqui não é diferente, né? Deus manda que Jeremias descesse lá na casa do oleiro, na olaria, e ele observasse o trabalho do oleiro, né? E ele lhe observou que ele estava fazendo o vaso, né? E aí o vaso se quebrou. E aí ele foi e fez outro. E aí a palavra do Senhor, né, ardeu no coração de Jeremias, falando essa palavra aqui, ó. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois. Então, o que eu entendo dessa mensagem para a nossa vida, para aplicar hoje na nossa vida? Nós somos o vaso e Deus é o oleiro, né? E nós passamos por várias coisas até ficar um vaso bom. Lá na olaria, para se fazer um vaso, tem vários processos. E é isso que Deus me chamou, né? Ardeu em meu coração para que eu trouxesse para vocês. As etapas que o vaso passa são as etapas que nós teremos de passar também. Deus é o oleiro e você é a obra-prima, você é vaso dele.
e ele vai te moldar. Só que o vaso, para ele ficar um vaso bonito, né? Ser aquele vaso onde ele vai colocar em destaque, as pessoas vão querer comprar, admirar aquele vaso. Antes daquele vaso ficar bonito e perfeito daquele jeito, houve processos naquele vaso. O oleiro teve que fazer processos naquele vaso para aquele vaso melhorar, ficar bonito, né? E chamar a atenção de quem passasse e visse aquele vaso. Então, antes daquele vaso ser uma peça, né, bonita de uma loja que chame a atenção de pessoas para comprá-lo, ou seja, um vaso bonito para decorar, deixar um ambiente bonito, né? Antes dele se tornar esse vaso bonito, ele passa por muitos processos. E não é diferente com a gente. Antes da gente se tornar, né, aquilo que Deus quer que nos tornemos, nós também vamos passar por um processo. Porque ele disse que nós somos o vaso nas mãos dele. E ele é o oleiro que vai nos moldar. E hoje nós vamos falar um pouquinho das etapas do vaso e comparar com a nossa vida. É isso que Deus colocou em meu coração para que eu passasse para vocês. Eu até anotei aqui para mim não perder o assunto e a gente falar de todas as etapas que o vaso passa, tá bom? A primeira etapa é escolher o barro. Somente o oleiro sabe qual é o barro ideal para a produção. Ou seja, nós somos escolhidos do Senhor. Se Ele te escolheu, é porque você é especial e Ele sabe que é você que Ele quer usar, que Ele quer moldar, que Ele quer mudar para fazer melhor, né? Então, somente o oleiro conhece. É por isso que você não pode deixar ninguém que te diga o contrário, né? Ninguém pode falar para você, você não pode, você não é, você não vai ser. Por quê? Essa pessoa não é o oleiro, não foi quem te formou, né? Deus lhe formou desde o ventre da tua mãe. Então você é escolhida ou escolhido desde o ventre da sua mãe. A partir do momento que você já foi campeão e Deus te escolheu para ser gerado no ventre da sua mãe, você já foi escolhido. Então, Ele escolhe o melhor barro. E quem é o melhor barro? Você, eu. Claro que nós somos apenas o vaso, o barro, mas é esse barro que ele vai moldar para que vire um vaso perfeito. Então, somente o oleiro pode escolher o vaso. Então, você não tem que esperar que ninguém te escolha, você não tem que esperar que ninguém te elogie, você não tem que esperar que ninguém faça tantas coisas por você. Porque você já tem que entender que você é escolhido de Deus. Que Ele deu o único filho dele para morrer por amor a você. Então, Ele sabe escolher o barro. E se Ele te escolheu, Ele sabe que você é um bom barro que virá a ser um bom vaso. Então, somente Ele pode dar, vamos dizer assim, a cartada final. Você não pode deixar que ninguém tome decisões para a tua vida, porque as palavras têm poder. A palavra do Senhor diz que as palavras têm poder. E você não pode deixar ninguém falar ao contrário daquilo que Jesus pensa de você. Porque você é em Jesus. Você pode em Jesus. Porque foi Ele que te escolheu. Ele que te chamou. E Ele te chamou e Ele te escolheu é porque você é valoroso, é valorosa. Então você tem sim muito valor diante de Deus. Então, às vezes, muitas pessoas não te valorizam da forma que você acha que talvez você merecia ser valorizado. Mas isso não é importante, porque quem te chamou foi Deus. E para Ele você tem muito valor. Ele vê valor em todas as coisas que você faz. Ele está contemplando todas as coisas que você faz. As pessoas não sabem o que você passa, as pessoas não sabem o que você enfrenta. Às vezes só olha a nossa casca, né, digamos assim. Mas Deus olha o nosso interior. Então Ele sabe de todas as coisas. E se Ele te escolheu, é porque você é barro bom. É barro bom que Ele vai gostar de trabalhar. Então, somente o oleiro sabe qual é o melhor barro para moldar os vasos. Então, essa é a primeira etapa. A primeira etapa é que você já foi escolhido. Ele já pagou um alto preço de cruz por você. Então, Ele já fez a escolha por você. Ele escolheu te amar. Ele escolheu te perdoar. Ele escolheu te chamar. Ele escolheu para te capacitar. Ele escolheu para te usar. É só você dar lugar. Você é o barro e você vai se colocar nas mãos do oleiro para que ele possa te moldar para uma vida abundante dentro da palavra do Senhor. Viver uma vida com propósito dentro da palavra do Senhor.
A segunda etapa, o barro, ele tem que ser peneirado. Por quê, Fran? Na hora que vai peneirar ali, na hora que mistura, né? Na hora que mistura a terra com a água e mistura para fazer o barro, ele tem que ser peneirado. Por quê? Porque essa peneira vai tirar aquilo que atrapalha o vaso de ficar lisinho, de ficar bonito. Então vai tirar pedras, galhos, coisas que atrapalham, né, aquela massa, vamos dizer assim, do barro, ficar lisinha, ficar homogênea para que o oleiro pudesse moldar o vaso. Então, às vezes, nós temos que passar na peneira do Senhor. Talvez ele comece a nos peneirar e coisas são tiradas. Essa peneira, muitas das vezes, ela pode doer. Pode ser uma peneira pequena, mas pode também ser uma peneira grande. E muitas das vezes você não entende esse peneirar de Deus. Às vezes amizades se afastam de você. E aí você pensa que, na verdade, Deus não está contigo, que as pessoas estão te excluindo, que as pessoas não te amam. Mas, na verdade, talvez é a peneira do Senhor. Ele sabe que esse tipo de amizade não vai te acrescentar. Que esse tipo de amizade, ele não quer que ande com você. Por quê? Nós que somos luz, temos que andar com luz. Então, às vezes, amizades na tua vida que você acha que é pro teu bem, Deus, ele vê muito além. E talvez é uma amizade que não é para o teu bem, não é para você. E aí começa o quê? Começa a peneira do Senhor. Talvez Deus comece a te peneirar no teu emprego, talvez você perde um emprego que talvez você gostava muito e aquela porta é fechada e você não entende, você fala, meu Deus, mas por quê? Eu gostava tanto daquele emprego, por que eu perdi aquele emprego? Talvez é a peneira do Senhor. Ele tem algo melhor para você, mas ele tem que tirar essas pedras, esses espinhos, esses galhos que atrapalham ele te moldar. E muitas das vezes essa peneira é dolorosa. O processo é doloroso. O processo de passar na peneira nem sempre vai ser fácil. Talvez vai afastar de você muitas coisas, talvez você vai perder muitas coisas. E aí você não vai entender. Mas toda perca tem um propósito. Toda perca tem um propósito. Quando nós olhamos na Bíblia e nós meditamos na vida de José, né? José que foi vendido por seus irmãos como escravo. Foi levado cativo, escravizado. Depois ele foi acusado de coisas que ele não fez. Ele foi preso. Ele passou por humilhação. Ele passou por privação. Foi tirado tudo de José. Foi tirado a família de José. Foi tirado a casa de José. Foi tirado a dignidade de José, porque José foi preso mesmo sem ter feito nada. Mas Deus permitiu que José passasse por todo esse processo, por toda essa peneira. Ele foi peneirando tudo, porque lá na frente Deus sabia o propósito que ele tinha na vida de José. Ele sabia que através da vida de José, o nome dele seria exaltado. Ele sabia que através da vida de José ia salvar muitas pessoas. Ele precisava passar por aquela peneira. Mas em momento algum, José deixou de olhar para Deus. José deixou de adorar a Deus. José deixou de clamar a Deus. Porque quando nós passamos na peneira, mesmo que nos machuque, mesmo que nos doa aquilo que nós estamos passando, nós temos que saber que se Deus está permitindo, é porque tem um propósito. E a dor, ela não serve para nos matar, não. A dor, ela serve para nos fortalecer. Essa peneira que o Senhor faz não é para nos matar, é para nos fortalecer. Às vezes nós passamos por um momento de escassez na nossa vida, onde fica difícil a nossa vida financeira, onde fica difícil talvez a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar. Não sei qual problema você tem enfrentado, qual é a escassez que você tem enfrentado aí na sua vida, que te leva ao choro, que te leva à preocupação, que te leva à tristeza. Mas eu quero te dizer que às vezes muita coisa que está acontecendo na sua vida é somente a peneira do Senhor. Ele só está te peneirando para deixar o melhor de você. Então, se ele está te permitindo essa dor, é porque com certeza ele sabe que o melhor de você é a força, que você vai superar essa dor, que você vai ficar mais forte e que você vai conseguir sair vitorioso daquilo que você está enfrentando. Talvez essa escassez financeira que está na sua vida é algo que ele quer te mostrar. É algo que ele precisa que você supere, então ele te passa na peneira. Mas quando nós passamos por todo o processo ao lado do Senhor, mesmo que seja um processo muito, muito doloroso, Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar sabedoria para você passar na peneira do Senhor. Mas lembra de quando você está na luta, você está no caminho certo. Às vezes as pessoas acham que servir a Deus seria uma coisa de mamão com açúcar, como dizia minha avó. Mas na verdade não.
nós sabemos que servir ao Senhor tem o quê? Tem as suas renúncias. Se nós formos analisar a Bíblia, quando Jesus esteve aqui na terra e ele começou a chamar os discípulos para o seguirem, vocês podem olhar que os discípulos eram pessoas estudadas, pessoas cultas, pessoas que tinham família, tinham talvez riquezas, e eles tiveram que abandonar tudo aquilo e acompanhar Jesus. Não sabiam nem em qual lugar que iriam dormir, não sabiam nem o que iriam comer no outro dia. Mas Deus sempre proveu na vida deles. Mas com isso Jesus quis mostrar para eles que o quê? O primordial é Jesus, as outras coisas vão se acrescentando aos poucos. Os discípulos viram que a presença de Jesus, seguir aquilo que ele falava, obedecer a palavra do Senhor, aprender, se alimentar mais da palavra do Senhor, era o suficiente. E as outras coisas que viessem acrescentar era lucro, mas que o importante era a presença do Senhor Jesus. É aquilo que nós falamos no nosso devocional passado, que muitas pessoas se preocupam com tantas coisas e a boa parte está ficando para trás. A boa parte é o que? Jesus. A boa parte é a renúncia com Ele. Ele disse que a gente tinha que renunciar por Ele. E é renunciar o quê? Muitas das vezes é renunciar o mundo, renunciar a nossa carne. E isso não é um processo fácil. Então, a dor, o sofrimento, a luta, o pranto, o choro, isso tudo faz parte do processo. Mas a gente tem que lembrar que o propósito é muito maior. Nós fomos chamados por Ele, nós fomos escolhidos por Ele. Então aprove de nós sabermos que estamos nas melhores mãos. Estamos nas mãos do Senhor. E enfrentar a luta com o Senhor é diferente. Quando você vai para a batalha sozinho, talvez realmente você não vai conseguir vencer aquela batalha e você vai ser derrotado pelo seu inimigo. Talvez o seu inimigo é uma enfermidade, talvez o seu inimigo é uma dificuldade financeira, talvez o seu inimigo é uma depressão, talvez o seu inimigo é uma pessoa que te magoou, eu não sei. Mas se for uma pessoa que te magoou, libere perdão para essa pessoa. Dê a sua outra face, assim como Jesus nos ensinou. Então eu não sei qual é, essa parte difícil que você está enfrentando. Mas se você enfrenta ela com Deus, vai ficar muito mais fácil. Quando nós vamos para a batalha, nós podemos enfrentar o gigante que foi, Deus nos dará força. Nós somos pequenos, mas com Deus nós nos tornamos grandes. Davi era pequeno, mas ele derrotou um gigante. Um exército inteiro não pôde conter o gigante, mas Davi, apenas com uma pedrinha, conseguiu matá-lo. Foi a pedra que o derrotou? Claro que não. Foi a fé, foi o poder de Deus. Davi sabia quem estava com ele. Davi sabia que se tivesse ali 50 gigantes, ele iria derrotar os 50 gigantes. Por quê? Ele sabia quem era aquele que o chamou. E você tem que saber quem é aquele que te chamou. Então, não importa o que você esteja enfrentando. Não importa qual problema você está passando. Você tem que saber que aquele que te chamou, ele é contigo. E ele está com você do seu lado. Ele anda com você. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dorme o guarda de Israel. Ele te cobre com as penas dele, ele te guarda. Então, às vezes você está passando por esse momento, de tribulações na sua vida, você talvez não entenda o que está acontecendo, você tem que entender que a peneira do Senhor é o propósito. Isso é para te deixar mais forte, isso é para te deixar mais perto de Deus, mais dependente de Deus. Porque nós sabemos que quando nós assumimos a nossa dependência dele, quando nós sabemos que sem ele nós não somos absolutamente nada, ele é na nossa vida. E quando nós pensamos que estamos fracos, aí que nós estamos fortes, porque a nossa força vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor. Então entenda que você, nas mãos do oleiro, você vai passar por essa peneira. Ele tem que te melhorar, ele tem que tirar coisas que talvez desagradam a presença dele, ele tem que te fazer mudar. Ele tem que te fazer mudar talvez o teu pensamento, ele tem que te fazer talvez mudar a sua força, talvez ele sabe que você está fraco espiritualmente e que ele precisa te fortalecer. Então ele dá essa peneirada, essa chacoalhada em você para você acordar, para você saber que a sua força vem dele e que ele está com você, que ele não te deixou. Então lembra disso, se está doloroso, Deus está peneirando e é para o seu melhor, não é para te matar, não é para te envergonhar, não, nada disso.
José não passou aquilo porque Deus queria a vergonha de José? Claro que não. Deus queria exaltar José. A Bíblia fala que aquele que se humilha será exaltado. José se humilhou, José passou por tudo aquilo, sem murmuração, sem reclamar. Mas no final de tudo, José foi exaltado. Os irmãos, os próprios irmãos da própria família, tiveram que ver aquilo que Deus fez na vida de José. Aquele irmão que eles haviam vendido como cativo, eles tiveram que ver sentado em um trono como governador do Egito. Então, não importa, talvez você está sendo humilhado, talvez você está sendo acusado de coisas que você sabe que não é verdade e isso tem te magoado. Mas lembre-se que Deus está contigo e Ele verdadeiramente sabe quem você é. Ele conhece a tua essência, Ele te conhece por dentro e por fora, Ele conhece os teus pensamentos, Ele sabe decifrar as tuas lágrimas. Então não se preocupa com as acusações que podem surgir, com os julgamentos que podem surgir, com as humilhações que podem surgir, mas você tem que lembrar que o eu sou quem te chamou está do teu lado. A terceira etapa, então, começa a moldar o vaso. Então, o oleiro já foi lá e escolheu o melhor barro. Deus te escolheu. Depois nós passamos pela peneira, assim como o barro é passado pela peneira, para tirar as impurezas e o barro ficar homogêneo, ficar perfeito, pronto para moldar. E aí Jesus começa a te moldar. Ele tira essas coisas que talvez te afastam da presença dele, ele tira essas coisas que talvez te afastam do Espírito Santo, e aí depois que ele vê que você já passou por essa peneira, que você já foi vencedor da luta, que você enfrentou a batalha glorificando ao Senhor, ele começa a te moldar. E ele te molda do jeito que ele quer. Ele te faz da forma que ele aprove, que ele acha que é a melhor forma para você. E ele te começa a moldar com muito carinho. Ele molda, ele pensa em cada detalhe da sua vida. Ele vai lá e ajeita a sua vida financeira, ele vai lá e ajeita a sua vida espiritual. Se o seu casamento não estava bom e você começa a orar, entrega no Senhor, a luta está difícil, mas depois ele vai lá e começa a arrumar, ele começa a transformar o seu lar, ele começa a transformar a sua vida e ele começa a libertar o seu esposo, ele começa a te transformar, ele vai te dando sabedoria, ele vai te dando estratégia, portas começam sendo abertas, as pessoas começam a não entender porque as bênçãos começam a chegar na sua vida. E as pessoas oram aquele que não tinha nada e que passa a ter, aquele que não era nada e passa a ser, pela misericórdia infinita do nosso Senhor Jesus. Então ele começa a moldar a sua vida, ele vai encaixando, como se fosse um quebra-cabeça, ele vai encaixando tudo, e ele vai moldando, e você vai passando pelas mãos do oleiro, ele vai fazendo assim com o barro, e vai te moldando como ele quer, não como você quer, não como eu quero, não como as pessoas querem que você seja, não. Ele te molda como ele quer que você seja. Às vezes você não vai ser da forma que as pessoas querem que você seja, as pessoas não vão entender porque elas querem que você seja de um jeito, se vista de um jeito, fale de um jeito, mas na verdade nós somos moldados pelo Santo Espírito do Senhor, nós somos moldados por Ele, Ele que nos chamou, nós somos criatura em suas mãos e Ele que vai nos moldar, Ele que vai fazer o melhor de nós. Porque quando nós estamos em Deus, nós somos as melhores criaturas. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então sim, Ele nos faz vasos valorosos, bonitos, fortes, né? Limpos. Ele limpa tudo que está na nossa vida, que nos afasta dele. E Ele vai criando, né, esse molde desse vaso tão bonito, que é eu e você. Ele vai nos moldando. Ele vai nos moldando em cada coisa na nossa vida, para que nós possamos fazer segundo a sua vontade. Depois que ele te molda, tem o tempo de secagem. O vaso, depois que ele é moldado para o oleiro, ele tem ali o tempo da secagem. Fran, o que é esse tempo na secagem na nossa vida? É assim como Salomão disse, que há tempo para todas as coisas. Você passou pelo processo de peneira, ele tirou ali as coisas que talvez te afastavam da presença dele e ele te moldou da forma que ele queria. Mas ele sabe que tem um processo para esse amadurecimento. Por quê? Se o vaso ele não secar direito, ele vai ser um vaso frágil. Talvez ele vai quebrar fácil, ele vai rachar fácil, ele não vai aguentar tantas coisas. A mesma coisa é você. Ele te molda, sabe que você está pronto, mas ele tem que te deixar secando, ele tem que te dar esse tempo. Ele tem que dar o tempo para você.
E talvez o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. A palavra do Senhor diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, esse tempo é necessário na nossa vida. E muitas das vezes nós não sabemos esperar esse tempo. Nós queremos as coisas para ontem. No mundo atual que nós vivemos, que é um mundo de estresse, um mundo de ansiedade, um mundo de pessoas que correm para lá, para cá, fazendo aquele tanto de coisa, não entende o tempo do Senhor. Mas o tempo dele é diferente do nosso. E tem que ter esse processo de secagem, tem que ter esse processo de amadurecer o barro, para que você seja um vaso valoroso. Então, às vezes, você esteja passando pelo tempo da dificuldade, pelo tempo da tristeza, pelo tempo do choro, mas a gente sabe que também vai chegar o tempo da alegria, que vai chegar o tempo da bonança, porque Ele é o dono do tempo. E se você está no processo da secagem, se você acha que Deus está silencioso aquilo que você está passando, talvez você ore e acha que Deus não está te escutando, eu quero te dizer que o silêncio do Senhor não significa a ausência do Senhor. Ele pode até estar em silêncio, mas Ele trabalha no silêncio. Ele age de forma diferente. Ele age nas poucas coisas. Talvez você não esteja vendo o mover de Deus na sua vida, mas Deus, Ele move diferente, Ele faz diferente. Talvez você está pedindo a libertação do seu esposo e você não consegue ver nada. Mas se você continuar fazendo a sua parte, orando, intercedendo, ficando na posição, deixando que Deus lhe molde, eu tenho certeza que aos poucos você vai começar a ver diferenças. Você vai começar Deus amadurecendo. O tempo vai passar e você vai ver que Deus está fazendo algo. Porque Ele sempre faz. Deus, Ele não se omite, Deus é presente. Então, o silêncio dele não é a ausência dele. Se você acha que Deus não está te escutando, claro que Ele te escuta. Ele sabe até os pensamentos, você não precisa de falar e Ele já sabe aquilo que tu precisa. Antes mesmo de você precisar, Ele já sabia o que você precisava. Então, esse tempo, o tempo da espera, talvez nem sempre é fácil. Na maioria das vezes não é. Porque pela gente, a gente resolve as coisas assim, né? Do dia para a noite. Mas as coisas do Senhor é diferente. E há um tempo para todas as coisas. Talvez não aconteceu na sua vida ainda porque não é o tempo certo. Talvez essa vitória que você tanto espera não chegou nas suas mãos ainda porque não é o tempo certo. Você ainda está na secagem. Você ainda tem que ficar completamente seco para que essa bênção chegue na sua mão. Essa secagem, ela pode significar muitas coisas. Amadurecimento espiritual. Talvez você não pode receber uma bênção porque Deus sabe que você ainda não está pronto para receber essa bênção. Talvez você vai receber essa bênção, mas você não vai conseguir desfrutar dessa bênção porque você não tem a maturidade espiritual ainda. Você ainda não está totalmente seco. Então Ele precisa te secar, Ele precisa te deixar esse tempo para você ficar na posição. E quando a bênção chegar para você, você saber desfrutar dessa bênção do Senhor. Então o tempo dele é diferente do nosso tempo. Então, nesse momento de tempo que você acha que Deus está em silêncio, lembre-se, o silêncio não é a ausência dele. E se esse tempo está acontecendo na sua vida é porque há tempo para todas as coisas. E esse tempo vai passar, porque nada é para sempre, nada fica estagnado. A vida é um ciclo e ela vai acontecendo. E na hora certa Deus vai agir na tua vida, no momento certo Ele vai agir na tua vida. Jó teve que esperar o tempo do Senhor. Jó ficou na luta por 40 anos. Ei, gente, não foi 40 minutos. Não foi 40 dias, não foi 40 meses. Foram 40 anos de sofrimento. Jó era um homem que tinha absolutamente tudo. Ele tinha riqueza, ele tinha família, ele tinha tudo que ele queria. Mas Deus permitiu. Jó era pecador? Jó merecia aquilo? Não, claro que não. As lutas não é para merecer. Ah, você merece essa luta. Não. Deus não é essa vingança. Deus não é assim. Ele é justiça e amor. Ele permitiu que Jó passasse pela peneira. Ele permitiu que Jó passasse pelo espreitamento, por esse tempo. Ele permitiu que a vida de Jó fosse tocada pelo inimigo. Porque ele sabia quem era Jó. Deus conhecia o coração de Jó, ele sabia que Jó era servo fiel. Em nenhum momento Jó murmurou, em nenhum momento Jó blasfemou. Ele mesmo disse: cheguei à terra nu e se eu tiver que voltar nu dela, amém. Se Deus fizer na minha vida, amém. Mas se Ele não fizer também, Ele continua sendo Deus, amém. Jó sabia que o Redentor dele vivia. E dentro da própria casa dele,
A mulher de Jó disse: amaldiçoa logo esse Deus e morre. Porque muitas pessoas vão chegar até você e vão querer fazer você desistir da sua fé, desistir do seu propósito, desistir daquilo que Deus te chamou. Mas você tem que ter consciência que Deus nunca te esqueceu, que Ele está com você, que Ele não te abandonou. Jó passou 40 anos de sofrimento, 40 anos de tristeza, mas ele sabia que na hora certa Deus faria na vida dele. E Deus restituiu Jó muito mais do que ele tinha. 7 vezes mais do que ele tinha. Então a gente tem que entender que o processo ele pode ser doloroso e ele pode levar até tempo. Mas a gente não pode esquecer que Deus é na nossa vida. E que se não aconteceu é porque não está no tempo certo. Se não aconteceu é porque você ainda não está preparada. Vai acontecer, porque Ele é verdadeiro e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Então nós só temos que saber o quê? Esperar. Permanecer na posição. Como que você permanece na posição? Continue agradecendo, continue orando, continue buscando, continue na presença do Senhor. Não saia do seu lugar. Não deixe a sua batalha. Enfrente a sua batalha, porque o general de guerra está contigo nessa batalha. E a 5ª etapa é o forno. Então, o vaso foi moldado, teve o tempo de secagem e agora ele vai para o forno, aonde ele vai ser finalizado. Talvez o que seja esse forno na nossa vida, talvez seja aquela dificuldade maior que a gente esteja enfrentando. Porque dói, é doloroso, é uma alta temperatura, né? O fogo ele é uma alta temperatura, o vaso tem que estar em alta temperatura para ele ficar, bom mesmo. Então, às vezes você já enfrentou muitas lutas, mas você saiu vitoriosa. O inimigo viu que você não murmurou, que você continuou agradecendo, que você continuou na posição. Então, algo tem que acontecer para a prova. Qual a prova? Para ver se o vaso realmente ficou bom. Se ele vai aguentar a temperatura do forno, se ele não vai trincar, se ele não vai rachar. Porque se ele rachar, ele será um vaso inútil, né? Ele vai ter que voltar para a olaria. Na hora que colocou ele no forno, ele rachou, ele é inútil. Ele, se colocar água, ele vai vazar, ele se torna um vaso inútil. Então ele tem que voltar de novo lá pro orelho, ser quebrado, molhado, feito de barro novamente, peneirado de novo, ser moldado de novo, esperar o tempo da secagem de novo, para depois ele chegar ao forno. O forno, digamos que é o final, é a prova final, é aquilo que Deus quer que façamos por Ele. Deus, Ele quer ver a nossa renúncia por Ele. Deus, Ele quer ver que nós estamos na posição e que independente daquilo que enfrentamos, Ele continua sendo o nosso Deus. Que nós o adoramos não pelo que Ele pode fazer pela nossa vida. Nós adoramos a Ele simplesmente porque Ele é digno de toda adoração. Então talvez esse fogo na sua vida será a dificuldade maior que você tenha que lidar. Será talvez a batalha mais difícil que você vai ter que guerrear. Mas isso é para Deus. É para provar que você está pronta. Que você já está pronta, que pode passar o que passar, que não vai. O seu vaso não vai quebrar, o seu vaso não vai rachar. Você é um vaso perfeito, pronto para receber o azeite do Senhor. O que seria esse azeite do Senhor? Pronta para receber as bênçãos do Senhor na sua vida. Desfrutar das glórias do Senhor. Não que quando nós estamos enfrentando todos esses processos que eu disse, nós não estamos desfrutando das graças do Senhor. Porque em meio às turbulências, em meio às tempestades, Deus sempre derrama um pouquinho da sua graça. Então, mesmo a tudo que você esteja enfrentando, eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Por mais que esteja difícil a luta, por mais que esteja doloroso o processo, a gente sabe disso. Então, que nesta tarde vocês possam meditar nisso, que tudo que você passa na sua vida tem um propósito. Tá doendo? Tem um propósito. Tá machucando? Tem um propósito. E no final disso tudo, você vai passar pelo forno e você vai ser aprovada por Deus. E o azeite, as bênçãos do Senhor será derramada na tua vida. Você vai sair um vaso forte,
Você vai sair um vaso deslumbrante. Quando as pessoas te olharem, elas vão ver que teve diferença, que realmente há algo diferente na sua vida. Aonde você passar, as pessoas vão notar que há algo na sua vida diferente. E esse diferente é o brilho do Espírito Santo, é o azeite derramado sobre a tua vida. Porque você passou pelos processos, mas passou segurando firme nas mãos do Senhor. Em nenhum momento você cogitou abandonar a fé. Em nenhum momento você deixou a sua batalha. Não, você permaneceu ali na guerra, guerreando, lutando com o Senhor ao teu lado. E no final, a vitória vai chegar para mim e a vitória vai chegar para você. Porque Ele é o Deus de bênção, Ele é o Deus de vitória e Ele derrama bênção tal em minha vida e na sua vida. Espero que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês e lembrem, quem escolhe vocês é Deus. Quem capacita vocês é Deus. Quem faz aquilo que você é ou vai ser é Deus. Se coloque nas mãos do oleiro. Se coloque, fala: Deus, eis-me aqui. Eu sou um vaso nas tuas mãos. Depois deste devocional, eu te convido a conversar com o Senhor. Entre para o seu quarto, feche a porta, fala com Ele oculto. Ou se você estiver lavando a louça, acabou esse devocional, fale com o Senhor. Meu Deus, que essa palavra do vaso, que hoje eu seja um vaso nas tuas mãos. Que o Senhor possa me moldar do jeito que o Senhor achar melhor. Do jeito que eu vou agradar a tua presença. Se coloque nas mãos do Senhor como um vaso. Deixe que Ele molde a sua vida. Deixe que Ele traga para a sua vida aquilo que Ele acha que é melhor para você. Então se coloque na mão do oleiro. Ele está aí para te moldar na hora que você quiser. Então permita que o oleiro amasse o seu barro. Que Ele tire essas impurezas. Que Ele te faça mais forte. Que Ele te ensine a esperar o tempo dEle. E que Ele te aprove para que você seja firme e forte na presença do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha tocado o teu coração, que Deus possa falar mais aos corações de vocês, que Deus possa guardar o teu lar, guardar a tua casa, guardar o teu casamento, guardar os teus filhos, que Ele possa abençoar todas as áreas da sua vida. Que o Espírito Santo possa trazer calmaria nesta tarde ao teu coração. Que Deus possa conceder alegria, gratidão, paz, esperança. Que Ele te ensine a esperar o tempo dEle. Que Ele acalme teu coração enquanto você passa pela tempestade. Mas saiba que Ele está no seu barco. E não importa a tempestade que vier, Ele é aquele que dá uma ordem ao mar e o mar tem que se calar. As ondas têm que parar. Então, através do momento que Ele deu uma ordem sobre a tua vida, tudo pode acontecer. Permaneça na posição, não perca a sua fé, que eu tenho certeza que grandes bênçãos Deus tem na sua vida. Obrigada pela companhia de hoje, que Deus possa falar mais aos corações de vocês, tá bom? E transformar cada dia mais o lar de vocês, para que vocês se tornem mulheres sábias, mulheres edificadas, mulheres virtuosas na casa do Senhor. E vocês, irmãos que às vezes me assistem aqui também, que Deus abençoe a vida de vocês, lhes faça homens valorosos, guerreiros na presença do Senhor. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!